troca o microfone? Está dando muito eco aqui. Ok? Melhorou. Ok. Estão me ouvindo? Ok. Então nós temos feito uma série de mensagens sobre, claro, com base em Atos, capítulo 2, dos versos 42 a 47. E nós temos aprendido algumas coisas com esse verso do ano. Se você não notou ainda, nós já estamos no final do ano. Nós pregamos durante isso o ano inteiro. Então, se você ainda não notou, a gente tem falado sobre o crescimento da igreja, a gente tem falado sobre como passar por adversidades, né? Então, nós falamos sobre isso em Atos 2:47, algumas semanas. Nós também falamos de a igreja que glorifica a Deus, usando o exemplo dos Tessalonicenses. Paulo, o tempo todo, louvando a Deus, agradecendo a Deus pela vida da igreja de Tessalônica, pela maneira de que eles têm vivido e pela maneira de que eles têm cooperado com o Evangelho. E também nós falamos de desafios de uma igreja emergente. Se vocês se lembrarem, não semana passada, na semana anterior, eu falei sobre Atos capítulo 6, de 1 a 8, sobre os desafios que uma igreja que está crescendo, que está iniciando, passa. Ok? Nós falamos sobre problemas de distrações, de perseguição, tá bom. Problemas de distrações, perseguição e outras coisas mais, ok? Hoje, dando continuidade então a essa linha de raciocínio, eu gostaria de falar sobre a igreja que é cheia do Espírito Santo, ok? Quais são algumas características que a igreja cheia do Espírito Santo tem e algumas coisas que a igreja que é cheia do Espírito Santo precisa fazer, ok? Ok? Concordam comigo? Estão comigo aí? Abram suas Bíblias então, Atos capítulo 4, dos versos 23 a 31, por favor. Atos 4, de 23 a 31, nós vamos ler. O subtítulo que existe aí é a oração dos primeiros cristãos. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram-o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, fala conosco mais uma vez essa noite através da tua palavra, Senhor. Capacita-nos mais uma vez com o teu Espírito Santo, Senhor, e que possamos ser corajosos, Senhor, para enfrentar as dificuldades e para proclamar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, nós te pedimos. Amém. Amém. Ok, vamos entender um pouquinho o contexto disso que está acontecendo aqui, ok? No capítulo 2, nós sabemos que o Espírito Santo desceu, houve o evento do dia de Pentecostes. Depois daquele evento, Pedro pregou o seu primeiro sermão. Pedro pregou o primeiro sermão da igreja primitiva e pessoas se converteram, pessoas foram trazidas, foram integradas à igreja do Senhor, ok? E a igreja continua a crescer, os irmãos continuaram a pregar, e no capítulo 3 de Atos nos é revelado que Pedro e João estão indo orar no templo e encontraram um aleijado de nascença. Esse aleijado estava pedindo esmolas e Pedro disse o que para ele?
Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta, anda. É isso? Então, exatamente. Depois disso, eles foram acusados novamente, porque eles estavam novamente ensinando o nome do Senhor Jesus. E aí, o que aconteceu com eles? Foram presos. Então, eles foram presos por estar pregando e curando no nome de Jesus. Ok? E como contrafato não há argumentos, eles provaram por A mais B que aquilo tudo estava acontecendo por causa de Jesus e do Espírito Santo, não por eles mesmos, e que eles estavam simplesmente obedecendo o que lhes foi ordenado, e que não havia nada de errado no que eles estavam dizendo. Eles tiveram que ser soltos. Não teve jeito. E aí é onde vem agora eu falei para vocês um pouquinho do contexto do texto que nós acabamos de ler, porque começou quando eles foram soltos. E aí agora que eu quero falar para vocês, porque eles foram soltos e voltaram para os irmãos. Eles não foram soltos e fugiram, porque foi dito a eles que pare de pregar no nome desse Jesus aí, porque senão vocês vão ser açoitados, vocês vão ser presos de novo. Não é isso? Se vocês não obedecerem o que nós estamos dizendo, vocês vão ser açoitados, vão ser presos de novo. Mas não, eles não fugiram, eles não pararam de pregar, eles não desistiram, eles continuaram pregando o Evangelho. E eles voltaram então para os irmãos. Então nós já sabemos que a igreja, quando ela é cheia do Espírito Santo, irmãos, quando a igreja é cheia do Espírito Santo, ela triunfa nas adversidades. Sempre foi assim na história, tem sido assim e vai ser assim até o Senhor Jesus Cristo voltar, porque isso é a promessa dele. Então a igreja que busca o Senhor, a igreja que ora, a igreja que prega a palavra verdadeiramente, a igreja que não se desvia da palavra do Senhor, a igreja que obedece ao Senhor, ela triunfa nas adversidades, sempre. Se nós trouxermos à memória todas as vezes que a igreja já passou por adversidades, todas as vezes que ela foi perseguida, nós vamos lembrar também que ela sempre triunfou. Sempre triunfou. Aprendemos com essas atitudes desses irmãos aqui, principalmente de Pedro e João nesse caso, que diante de todos os problemas, algumas atitudes que nós devemos tomar. Olha aí de novo as atitudes de alguns irmãos que nós podemos tomar para nós, que nós podemos aprender com elas. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto que nós acabamos de ler, é que eu estou com frio. Vocês que sentam desse lado, vocês desligam tudo e o povo desse lado fica tudo com frio, viu? Olha lá, ó. Né? Nós vamos ter que dar um jeito nessa primeira fileira e naquela última lá, para vocês não desligar mais, para ficar todo mundo... Porque, olha lá, está todo mundo encolhido desse lado aqui, ó. O Marcos não conta, você é baiano, Marcos. Ah, não, o baiano tinha que estar com frio, né? Não, mas tá bom. Mas vamos lá, então vamos ver o que nós aprendemos aqui com esse texto. Primeira coisa, a igreja cheia do Espírito Santo, ela busca a companhia dos irmãos em tempo de tribulação. A igreja que é cheia do Espírito Santo, ela quer se reunir, ela quer estar junto com os irmãos no momento de tribulação. Diz isso no capítulo 4, verso 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes tinham feito, ou tinham dito. Ou seja, a igreja e os irmãos ao nosso redor são recursos que o próprio Deus usa para nos encorajar. São recursos, você, a igreja, nossos irmãos, queridos, são recursos que o próprio Deus usa para nos encorajar e para que fortaleça a nossa fé. Foi isso que eles fizeram, ok? Então não podemos cair no erro, na mentira de Satanás, que quando eu passo por um problema muito sério na minha vida, quando eu passo por tribulação, eu tenho que me isolar. Esse é um erro comum, principalmente dentro da igreja. Isso é um erro gravíssimo, porque isso leva a depressão, isso leva a morte física muitas vezes e morte espiritual principalmente. Nós não podemos nos isolar, nós precisamos uns dos outros. John Stott, no seu comentário do livro de Atos, ele diz: a igreja é a sala de emergência do Espírito Santo para incentivar e consolar as pessoas.
A igreja é a sala de emergência do Espírito Santo para consolar e incentivar as pessoas. Vocês estão vendo quanto sério é isso? Gente precisa de Deus, com certeza, nós precisamos de Deus, mas gente precisa de gente. Vocês já ouviram eu dizer isso aqui, mais uma vez eu repito. Nós precisamos de Deus, claro, sem dúvida, mas nós precisamos de gente. Não é à toa que a Bíblia diz que nós somos um corpo, que nós somos unidos. Você não vai ver, eu já falei isso aqui também e repito, você nunca vai ver, você pode ver um corpo sem um braço, sem uma perna por aí andando, mas você nunca vai ver uma perna andando sozinha. Não, a perna precisa do corpo. Vocês estão entendendo essa conotação aqui? O que me faz entender é que quando a Bíblia diz assim, olha, nós somos corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, eu entendo que Cristo não precisa de mim, mas eu preciso dele. Eu preciso dele. Ok? Então, você nunca vai ver um braço, uma perna andando por aí na rua sozinho. Você vê, você corre, em nome de Jesus. Né? Porque não, é impossível isso. Agora, você vai ver um corpo andando sem algum membro? Sim, você vai ver. Então é exatamente isso, ok? Então nós precisamos uns dos outros. Você está passando por problema, procure alguém que você confie para conversar. E esse alguém tem que ser um irmão em Cristo Jesus, porque ele professa a mesma fé que você, ele vai te dar conselhos que vão fortalecer a sua fé, ele vai te dar conselhos, vai orar com você, ele vai ler a Bíblia para você. Não procure conselhos de ímpios. A própria palavra diz que quem procura conselho de ímpios, o que acontece com ele? Obrigado. Obrigado. Um de cada vez, vou tentar de novo, vai. Um de cada vez. Quem procura conselho de ímpios? Pronto, amigo. Pronto. Vai cair em cilada, vai cair em mentira, vai se desviar, vai sair dos caminhos do Senhor e coloca mais algumas coisas que você quiser acrescentar aí, porque é isso, nós não podemos procurar conselhos de ímpios. A palavra diz que nós temos que estar com irmãos. A igreja cheia do Espírito Santo, ela busca o Senhor em oração, a segunda coisa que nós aprendemos. Veja aí, dos versos 24 a 26, ouvindo isso, levantaram juntos uma só voz, dizendo, ó soberano, eles oraram juntos, ó soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles oraram, eles buscaram o Senhor em oração. Notem aqui, essa foi a primeira perseguição séria que os apóstolos sofreram. E logo em seguida, o que aconteceu? Uma reunião de oração. Não houve passeata, não houve quebra-quebra, não houve manifestações, não houve reclamações. O que houve foi uma reunião de oração. O melhor método para lidar com os problemas não é a vingança, não é dar o troco, não é reclamar. O melhor método é a oração. Mas como nós devemos orar? Como nós devemos orar? A Bíblia também nos responde. Devemos erguer vozes unânimes ao Senhor, reconhecendo a soberania de Deus. Olha como eles iniciaram a oração. Ó soberano. Naquele tempo, assim como naquele tempo, e ainda hoje, soberano, essa palavra é um termo usado para falar com alguém que tinha autoridade incontestável. Incontestável. Soberano. E nesse caso, no nosso caso, o único todo soberano é o nosso Deus.
Ele tem autoridade incontestável sobre as nossas vidas. Então eles buscaram ao Senhor. Não é uma situação momentânea pela qual estamos passando que está no controle. Quem está no controle é o nosso Deus, o todo soberano. Ele está no controle. Não sou eu nem você que estamos no controle. Eu ouvi de alguém, não lembro nem quando foi, se foi hoje ainda, acho que foi hoje ainda, que alguém me disse assim: eu não gosto quando eu não estou no controle. Foi hoje de manhã. Eu não gosto quando eu não estou no controle. Eu falei, mas você nunca está mesmo no controle. Não é você que está no controle, você precisa entender isso, porque não é você que está no controle. É o Senhor Jesus que está no controle. É o soberano que está no controle. Não sou eu, não é você. Então nós devemos voltar para Ele, com súplicas e oração. Tozer, em um dos seus livros, diz que o problema da igreja é que ela não medita o suficiente na grandeza do seu Deus. Esse é um grande problema da igreja. Nós não meditamos o suficiente na grandeza do nosso Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? E eu não vou usar aquela frasinhazinha famosa de encorajamento não, tá? Não vou usar não. Não vou usar não. Qual é o tamanho do seu Deus? Nós vamos cantar uma música aqui no final, que é baseada em Isaías 40. O nosso Deus é aquele que mediu as águas dos mares na concha da sua mão. O nosso Deus é aquele que pesou o pó da terra em balança de precisão. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que dá nome às estrelas. Esse é o meu Deus e é o seu Deus. Que tamanho é o seu Deus? Você só se lembra disso quando o pastor está falando? Será que eu só me lembro disso quando eu estou preparando um sermão para a igreja? Não, eu preciso me lembrar disso todos os dias. Qual é o tamanho do seu Deus, gente? Que Deus é esse, afinal, que você tem servido? Porque se você não sabe o Deus que você tem servido, você não está servindo a Deus. Você acha que está servindo a Deus, mas não está. Se você se esquece do tão poderoso que é o nosso Deus, que é capaz de ressuscitar dos mortos, o nosso Jesus venceu a morte, o nosso Jesus venceu o pecado, o nosso Jesus cura enfermos e ressuscita mortos. Esse é o tamanho do nosso Deus. Esse é o quão poderoso o nosso Deus é. E nós não meditamos nele. Nós precisamos trazer isso de volta todos os dias para as nossas mentes. Os apóstolos, eles foram presos injustamente. Eles não tinham culpa nenhuma, assim como o Senhor Jesus também não tinha. Mas agora, no caso deles, eles foram presos injustamente. Eles não reclamaram, eles não protestaram, nada. Eles oraram. Eles oraram. Isso que eles fizeram. Eles também estavam fundamentados na palavra. Notem, eles citaram o Salmo 2. Eles conheciam a palavra de Deus. Quando você orar, ore citando a palavra do Senhor, porque você conhece a palavra do Senhor. Nós precisamos fazer isso. Eles oraram citando a palavra de Deus. A igreja buscou a palavra de Deus. E nós precisamos também aprender a buscar a palavra de Deus, até nas nossas orações. Porque se nós não fizermos isso, nós estaremos fazendo uma oração egocêntrica, só pedindo. Não tem nada errado em pedir, mas a nossa oração deve glorificar o nosso Pai. A nossa oração deve glorificar a quem merece glória, o nosso Deus soberano, o nosso Deus todo-poderoso. A Bíblia nos ensina isso. Nós aprendemos também que a maldade humana nunca frustra os propósitos de Deus. A maldade humana nunca frustra os propósitos de Deus. Capítulo 7, versos 27 e 28. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Presta atenção nessa parte. Fizeram
o que o teu poder, eles estão orando a Deus, eles estão falando com Deus, eles estão dizendo, Senhor, eles só fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Não foi um acidente. Então a maldade humana não pode, nunca, frustrar os propósitos de Deus. Quando se trata de combater o que é bom, até um inimigo se junta com o outro, né? Herodes e Pôncio Pilatos não eram amigos. Pôncio Pilatos, se você se lembrar, ele era um cidadão o quê? Romano. Ele fazia parte... Quem era Pôncio Pilatos? Misericórdia. Quem era Pôncio Pilatos? Pastor Maquimila, vamos ter que retornar aos estudos bíblicos nessa igreja, em nome de Jesus. Escola Bíblica Dominical, 10 horas da manhã, todo domingo, pastor. O que o senhor acha? Ó, o pastor está até... Quem era Pôncio Pilatos? Governador da Judéia. E quem era Herodes? Eu não vou responder. Quem era Herodes? Pode falar, Marcos. Não está lembrando, não? Herodes Antipas, né? Quem era ele? O governador. Um do lado romano, o outro do lado judeu. Romano e judeu, na época do Senhor Jesus, se davam bem? Não, eles eram inimigos. Por quê? Porque eles haviam invadido. E outra coisa, eles estavam dizendo que quem era o rei? Quem era que tinha que ser adorado? Era César. Não era o Senhor Jesus. Ou seja, havia ali um conflito de religião, um conflito religioso muito sério, um conflito de povos, um conflito de terras, porque eles foram invadidos. Então eles eram inimigos. E se uniram contra Jesus. Eles se uniram contra Jesus. Ok? Depois o que aconteceu? Ainda, os judeus se juntaram com os gentios contra Jesus também. Quando foi para mandar crucificar, quem foi que mandou crucificar? Todo mundo, tanto judeu quanto gentil, crucificam. Eles se juntaram. Nunca que eles poderiam fazer isso. Ou seja, quando é para combater o bem, até o mal, até quem é inimigo se junta. Mas o que acontece? Os propósitos de Deus nunca podem ser frustrados. Porque até isso, até essa união já estava nos planos de Deus. Olha o que nós lemos, veja o que nós lemos. A tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Até isso já estava previsto. Gente, eu já falei várias vezes e repito, a crucificação do Senhor Jesus não foi acidente. Não foram os gentios e os judeus que crucificaram Jesus. Não foram eles nesse sentido de... Não foram por eles que Jesus foi crucificado, foi por nós. Jesus veio à terra. Jesus veio para viver entre nós, sabendo que iria para a cruz do Calvário. Ele veio para isso. Foi para isso que ele veio. Vocês entendem isso? Não foi um acidente. Não foi um complô contra o Senhor Jesus. Ele veio para isso. Ele veio à terra para morrer por nós. E de uma vez por todas, para pagar o nosso pecado de uma vez por todas, para que pudéssemos ser livres do pecado e para que pudéssemos nos reconciliar com Deus. Não foi acidente. Isso já estava decidido de antemão pelo próprio Deus. Então os planos do homem não frustram nunca os planos de Deus. A igreja que é cheia do Espírito Santo, quarta coisa, a igreja que é cheia do Espírito Santo não pede somente a cessação dos problemas, mas pede poder para testemunhar através deles. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Verso 29. Considera a ameaça deles e capacita os teus servos. Eles não pediram para cessar o problema, não. Eles pediram para considerar a ameaça e capacitar para que pudessem
passar por aquilo corajosamente. A questão aqui, na verdade, não é ficar dizendo a Deus o que fazer, mas pedir que Ele faça a vontade dEle em nós e através de nós. Não é ficar dizendo, Deus, você faça isso, eu faço aquilo outro, como eu ouço muita oração por aí. Deus, você tem que isso, você tem que aquilo outro. Como se Deus fosse uma marionete, como se nós pudéssemos controlar a Deus. Não, nós precisamos saber que Ele está rigorosamente no controle de todas as coisas. O que nós pedimos, o que então nós temos que orar é para que Ele faça a vontade dEle em nós e através de nós, nos use. Eu não estou dizendo que você não deve pedir para que Deus intervenha, mas o que eu estou sugerindo é que talvez pudéssemos orar para que pudéssemos passar pelo problema, vencer o problema e testemunhar depois. É isso que eu estou dizendo. Testemunhar de como o Senhor fez, como o Senhor nos ajudou a passar pelo problema, e não como eu consegui vencer o problema, mas como o Senhor me ajudou a passar pelo problema. Às vezes, ao invés de pedirmos, Deus, acabe com o problema, deveríamos pedir, Deus, me dê poder para passar por esse problema. Foi exatamente o que eles fizeram. Me dê poder para passar pelo problema. Eu creio em milagre. Eu creio em milagre. Você crê em milagre? Amém? Nós cremos em milagres. E por que não pedir um milagre desse? Porque isso é um milagre. Porque muitas vezes nós não vemos saída para o problema, não é isso? Mas nós pedimos ao Senhor, Senhor, me faça passar por ele. E nós passamos. Só que aí, 2 dias depois, nós já esquecemos quem foi que fez a gente passar por ele. E aí nós batemos no peito e falamos, vai, pode mandar outro. Não faz nada. Fala, eu passei, agora chega. É isso aí que a gente faz. Então, o problema... Muitas vezes nós ficamos atrás de homens e mulheres para que eles possam profetizar nas nossas vidas. Para que eles possam orar com orações de poder. E aí nós cometemos o engano e o pecado de esquecer que quem faz é Deus e não eles. Nós cometemos o pecado e caímos no engano de procurar em lugares errados, em fontes erradas, porque deles não jorra a fonte de água viva, somente do Senhor Jesus. É a Ele que nós devemos buscar, é a Ele que nós devemos pedir, é no nome dEle que nós podemos curar, é no nome dEle que nós somos curados, é no nome dEle que nós somos salvos, é no nome dEle que nós somos cheios do Espírito Santo, é no nome dEle e no nome dEle, o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, somente no nome dEle. Quinta coisa, a igreja que é cheia do Espírito Santo vive com expectativa da ação milagrosa de Deus. Verso 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Estão vendo aqui o reconhecimento? Existe reconhecimento. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome de quem? Do Senhor Jesus. É por meio do nome do Senhor Jesus. Precisamos orar pela manifestação do poder de Deus. Precisamos ter convicção do poder de Jesus para curar e fazer prodígios no nosso meio. Minha língua hoje está enrolada. Nós precisamos aprender a orar assim. A igreja em Atos não pedia milagres de vingança, não pedia destruição dos seus inimigos, mas pedia milagres de misericórdia. É diferente. É diferente. Qual desses 2 testemunhos seria mais favorável para a sua vida espiritual? Eu era perseguido e prejudicado por alguém. Eu orei e Deus matou ele. Ou, eu era perseguido e prejudicado, mas eu orei, pedi misericórdia do Senhor, então eu pude pregar para essa pessoa se converteu e hoje é uma bênção na minha vida e na vida dos outros. Qual desse testemunho é melhor? Não foi isso que aconteceu com Paulo? Não foi isso que aconteceu com Paulo? Paulo, de perseguidor, de assassino, se tornou bênção nas mãos do Senhor. Se tornou bênção nas mãos do Senhor. Então que tal
se ao invés de orarmos, já ouviu essas orações por aí? Mata ele, Senhor, mata ele, já ouviu? Pois é. Por que nós não oramos então pela conversão, para que Deus tenha misericórdia da minha vida e da vida dessa pessoa, para que eu possa compartilhar do amor e da salvação do Senhor Jesus Cristo, para que essa pessoa possa entender que a venda possa cair, que as escamas possam cair dos seus olhos espirituais, essa pessoa possa enxergar que não existe outra saída a não ser o caminho do Senhor Jesus, e ela possa se converter e se tornar uma bênção na minha vida e na vida de outras pessoas. Olha que diferença de testemunho, gente. E a sexta coisa, a igreja cheia do Espírito Santo, ela é revestida com poder para pregar com autoridade. Pregar com autoridade não é pregar com autoritarismo. A autoridade do Espírito Santo é diferente de autoritarismo humano. Eu não posso, de maneira nenhuma, usar o púlpito para dizer para você o que você tem que fazer, o que você deixa de fazer, de acordo com a minha vontade, o que eu penso, o que eu acho que é certo, o que é errado. Eu tenho autoridade no poder do Espírito Santo para dizer para você que você deve viver e andar segundo o que diz a palavra do Senhor. Qualquer coisa que eu diga fora disso é vanglória, é autoritarismo. A igreja cheia do Espírito Santo, o homem e a mulher cheios do Espírito Santo, eles são revestidos com o poder do Espírito Santo para pegar com autoridade. Versos 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E o que eles fizeram? Não teve oba-oba, não teve gritaria, não teve rodopiar, não teve nada. Eles anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Anunciaram a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu. O que vocês pensariam se a gente estivesse aqui orando e o chão começasse a tremer, as paredes começassem a balançar? O que vocês pensariam? Terremoto, é uma bomba, é um tsunami, sei lá o quê. Qualquer coisa, menos que é o poder do Espírito Santo. Não é isso? Por quê? Porque nós somos incrédulos. Porque nós oramos para Deus enviar poder, nós oramos para Deus dar poder, mas será que nós cremos realmente nisso? Que tal se na sexta-feira nós estivéssemos aqui todos reunidos para orar, e nós orássemos por nós, nós orássemos pela comunidade, e nós orássemos, Senhor, envia poder à tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Para quê? Para que nós pudéssemos bater no peito e dizer que eu tenho poder, que eu sou cheio do Espírito Santo? Não, para que nós pudéssemos proclamar a tua palavra com autoridade, e essas paredes começassem a tremer, e aquelas bíblias começassem a cair, e isso aqui caísse tudo, o que aconteceria? O que aconteceria? Nós pedimos o extraordinário de Deus, e quando Ele nos revela, nós não cremos. Nós pedimos sinais. Eu já dei vários exemplos de quando Deus me chamou para o ministério. Eu pedia sinal, Deus dava, eu desviava. Eu pedia sinal, Deus dava, eu falava, não é comigo. Eu pedia sinal, Deus dava, eu falava, manda outro, que eu ainda não tenho certeza. E é assim que nós fazemos. E Deus usa o extraordinário para falar com você. Ele usou uma cega para falar comigo. Tudo bem que ela não era muda, ela era cega. Mas ela não me viu. Ela não sabia quem eu era. Eu já falei isso para vocês. Ela não sabia quem eu era, nunca tinha me visto. Não ia me ver mesmo, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Mas ela não sabia quem eu era, não sabia de onde eu vinha, não sabia nem que eu ia lá visitá-la. E ela vira para mim e fala, oi pastor. Eu falo, ai meu Deus. Eu peço para Deus usar o extraordinário para falar comigo. E quando Ele faz, eu não creio. Eu sou incrédulo, sabe por quê? Porque eu sou fraco, porque eu sou incrédulo muitas vezes. E é assim que nós somos. Eu tenho um problema, e eu peço para Deus me libertar desse problema. E Deus começa a usar pessoas para falar, e Deus começa a usar pessoas para te abençoar, e Deus começa a usar pessoas para te tirar desse mundo que você está, e você continua pedindo sinais. Pois é, nós não cremos. Nós não cremos. Hoje nós vemos que
crentes que se dizem cheios do Espírito Santo, falam língua, profetizam, mas não anunciam a palavra de Deus. Do que adianta então eu profetizar? Do que adianta então eu falar em línguas? Do que adianta eu ser fervoroso na oração e não anunciar a palavra de Deus? De que adianta essa espiritualidade toda se ela for só para meu benefício? Se ela for só para minha glória? A glória tem que ser do Senhor. Não pode ser minha, de jeito nenhum. Para quê? Para que eu pedir dons para o Senhor? Dons extraordinários, se quando eu oro por alguém e curo alguém, eu estou achando que foi eu que curei. Para que eu pedir dons para pregar, se eu prego só acerca de si mesmo? Se eu prego só para encher o seu ego, para falar para vocês que está tudo bem você continuar no seu pecado, porque afinal de contas não podemos falar mais de inferno nesses dias, né? Não podemos mais dizer que você está errado, não podemos mais dizer que você não deve se meter com homossexualidade, não deve se meter com drogas. Nós não podemos mais dizer essas coisas hoje em dia. De que adianta então? Vou estar fazendo o que aqui? Eu vou estar, como a gente diz lá no Brasil, enchendo linguiça, falando palavras vãs. Se a palavra de Deus não nos confrontar, se ela não confrontar a mim, quando eu estiver preparando a mensagem, orando e pregando para mim mesmo, olhando no espelho e pregando para mim mesmo, se ela não me confrontar, eu não ouso trazer essa palavra para vocês, porque o Senhor Jesus vai me cobrar. Ela precisa me confrontar. E lendo o que eu escrevi, as minhas notas, eu olho e digo, mas eu também não tenho feito isso. Senhor, me ajuda, misericórdia, Senhor, me ajuda a fazer isso. Me ajuda a crer nesse Deus que eu falo que é todo poderoso. Me ajuda a crer nesse Deus que eu estou dizendo que tem poder para essas coisas. Não há pregação eficaz e evangelização eficaz sem poder do Espírito Santo. Dizem os historiadores que Charles Spurgeon, quando subia no púlpito no Tabernáculo Metropolitano, que é aqui ó, em Elephant and Castle, se você já foi lá, já conhece? Claro que não é o original, mas dizem os estudiosos que quando ele subia no púlpito, ele dizia, eu creio no Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Quando ele subia para pregar. Você crê no Espírito Santo? Você depende do Espírito Santo? Sem o Espírito Santo, nenhuma alma sequer pode ser convertida. Nenhuma alma sequer pode ser convertida. Um pastor que eu gosto muito, o pastor Hernandes Dias Lopes, que já esteve aqui com a gente, diz que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma alma ser convertida sem o poder do Espírito Santo. É mais fácil um leão comer alface do que uma alma ser convertida sem o poder do Espírito Santo. Você tem demonstrado evidência desse poder na sua vida? Eu tenho demonstrado evidência desse poder na minha vida? Caso tenha, amém. Glórias a Deus por isso. Caso não tenha, continue orando e pedindo para que o Espírito Santo te encha e capacite todos os dias. Veja bem, existem duas vertentes aqui. Uma coisa é eu ter o Espírito Santo em mim, habitando em mim. Isso acontece no momento que o Senhor Jesus entra na minha vida, que eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. A Bíblia diz que eu sou selado pelo Espírito Santo. Amém? Uma coisa é o Espírito Santo habitar em mim. Outra coisa é eu ser cheio do Espírito Santo. Você só é cheio do Espírito Santo quando você o busca. Você só é cheio do Espírito Santo quando você ora. Você só é cheio do Espírito Santo quando você obedece a palavra do Senhor. Aí sim nós somos cheios do Espírito Santo. E para isso nós temos que todos os dias, não pode deixar esvaziar. Todos os dias nós temos que buscar. Todos os dias nós temos que orar. Todos os dias. Porque é pelo poder dele que nós podemos fazer essas coisas. Existiu mesmo uma conversão na minha vida? Existiu de verdade uma conversão na minha vida? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Não é o pastor que tem que fazer, não.
Não é o líder da igreja que tem que fazer, é você mesmo que tem que fazer. Existiu mesmo uma conversão na minha vida? Eu mudei de direção? Eu estava andando a passos largos para o inferno e para a perdição, mas o Senhor Jesus, na sua misericórdia, me resgatou e eu mudei de direção? Ou foi só emocional? Ou foi só porque alguém pegou no seu braço e falou, vem aqui na frente? Isso não é conversão, isso é puxão. Isso não é conversão. Claro que muitas vezes, no momento de emoção que nós estamos, no momento que nós estamos passando difícil, e nós entendemos que o Espírito Santo está trabalhando em nós ali, e Ele nos impulsiona, e quando você vê, você já levantou da sua cadeira e está aqui na frente. Isso é o Espírito Santo. Então nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos nos perguntar verdadeiramente, houve conversão na minha vida? E sabe quem vai te responder? O Espírito Santo e as pessoas ao seu lado. Porque a sua vida vai testemunhar da sua conversão. A sua vida vai testemunhar de Jesus. A sua vida vai mudar, porque não existe conversão sem mudança. A sua vida precisa mudar, você não pode viver na mesmice, você não pode de novo voltar para a lama que você vivia, porque hoje você é salvo em Cristo Jesus. Você não pode mais pensar como você pensava, você não pode mais agir como você agia, porque hoje você é uma nova criatura, uma nova criação em Cristo Jesus. Você foi separado para o Senhor e pelo Senhor. Você não é mais do mundo, agora você é dele. Você não é nem seu mais, agora você vive para ele. Vocês estão entendendo isso, gente? Nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Cristo e por Cristo. Então existiu verdadeiramente uma conversão ou foi uma emoção? Se foi uma emoção somente e depois no outro dia você já estava vivendo tudo de novo que você viveu antes, eu te aconselho a fazer uma autoanálise e pedir para que o Senhor Jesus verdadeiramente trabalhe nas suas vidas. Um crente no Senhor Jesus deve demonstrar mudanças que só o Espírito Santo pode operar. Só Ele. Não é pela minha força, não é pela minha vontade, é só pela força, poder e vontade dEle. E a nossa oração deve ser, Senhor, nos ajude, nos capacite a sermos essa igreja cheia do Espírito Santo. E quando eu digo igreja, eu estou dizendo nós, igreja do Senhor. Nós todos. Nos capacite, Senhor, a nós, como teu povo, como tua igreja, representando aqui o teu reino aqui na terra, aqui em Cliff Oak Church, aqui na nossa comunidade, nos capacita a vivermos dessa maneira, cheios do Espírito Santo, pregando com autoridade a tua palavra, demonstrando o seu amor para as almas perdidas lá fora, confrontando quando tem que ser confrontado, amando sempre, mas obedecendo sempre. Nossa oração deve ser, Senhor, não me deixe desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A nossa oração deve ser, Senhor, que o Teu Espírito Santo me capacite de tal maneira que eu não pense em outra coisa. É difícil, eu sei que é. Mas é assim que nós devemos orar. E quando isso acontecer, quando os alicerces começarem a tremer, não corra não. Aliás, corra para os braços do Senhor Jesus, que é ali que você deve estar, ali você está seguro. Quando você pedir o sobrenatural na sua vida, e esse sobrenatural pode vir de várias maneiras, pode ser a parede tremendo, pode ser você caindo no chão, pode ser você, não sei, um sonho, pode ser Deus falar com você, pode ser usar um irmão para falar com você, é sobrenatural de Deus, eu não sei como explicar, você não sabe como explicar. Agora, quando isso acontecer, saiba que isso é poder do Espírito Santo. Nós precisamos crer naquilo que oramos e pedimos. Nós precisamos crer, e se nós cremos, nós receberemos. A palavra nos ensina isso. Agora, quando acontecer, não deixa passar não, porque é só você que vai perder. Que nós possamos ser essa igreja cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém?
Vamos orar? Vamos levantar? Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo a Tua majestade, a Tua soberania nas nossas vidas, ó Pai, e te pedindo, Senhor, em nome de Jesus, trabalhe nas nossas vidas todos os dias, ó Pai. Senhor Deus, nós te pedimos capacitação do Teu Espírito Santo para pregar poderosamente, com autoridade a Tua palavra, Senhor. Senhor, nos ajude a desviarmos do pecado, nos ajude, Senhor, a vivermos para Ti, de maneira digna do Senhor, nos ajude, Senhor, a sermos imitadores de Cristo, Senhor nosso Deus, nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos. Senhor, nós te damos honra, te damos glórias, porque nós reconhecemos quem o Senhor é nas nossas vidas, o tamanho do nosso Deus, o todo soberano, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Este é o Senhor, esse é o nosso Deus. Nós reconhecemos o poder do nome do Senhor Jesus, que está acima de todo nome, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Esse é o poder que nós cremos, esse é o nome que nós cremos, o nome que tem poder para curar, o nome que tem poder para salvar, o nome que era o próprio Deus e se fez servo para o bem de muitos. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a termos não somente corações, mas corações, boca, língua, alma, mente, convertidos ao Senhor. Que possamos viver, Senhor, de maneira que quando olharem para nós, vão dizer, ali vai um servo ou uma serva do Senhor. Que possamos, Senhor, expressar o Seu amor de maneira tão extraordinária que as pessoas não vão conseguir resistir, porque o Seu amor é irresistível, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor, a vivermos dessa maneira. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aumente ela nas nossas vidas, Senhor, nosso Deus, todos os dias, e que possamos expressar, que possamos ser uma expressão da Sua glória aqui na terra, Senhor Deus, porque o Senhor tem transformado as nossas vidas dia após dia. Aqueles que nos conheceram antes vão dizer, o que aconteceu com você? Você mudou, mas mudou para melhor. E nós possamos dizer, foi Cristo. E essas pessoas vão dizer, então eu quero esse Cristo também. Nos ajuda a vivermos assim, Senhor. Senhor, em nome santo de Jesus, nós louvamos o Teu nome, nós Te engrandecemos, Senhor Deus. E nos ajuda, Senhor, assim como a Adriana falou hoje mais cedo, nos ajuda a orarmos uns pelos outros. Nos ajuda a buscarmos uns aos outros em oração. Nos ajuda a nos encontrarmos, Senhor Deus, e compartilharmos das nossas aflições, dos nossos problemas, das nossas vitórias também, Senhor, para glorificar o Teu nome. Nos ajuda a amar mais uns aos outros, ó Pai. Nós Te pedimos, com corações contritos, diante do Senhor, e em nome de Jesus. Amém. Amém.